nós estamos trabalhando com essa concepção, né? De que eu tenho aqui um estímulo e vou prover uma resposta. Neste caso aqui específico, é um reflexo, né? Aqui eu tenho uma outra situação que eu posso ver, por exemplo, o meu ambiente, essa paisagem, e promover várias respostas, como da musculatura estriada esquelética, como promover o meu movimento para pular, por exemplo, aqui nesta piscina natural, ou ajustes viscerais, como aumentar, né, a frequência cardíaca. E isso, por exemplo, pode gerar aquilo que nós chamamos de emoções. Ou eu posso ler, né? Então, para ler um livro, por exemplo, eu preciso fazer atividade, ou seja, contrair músculo estriado esquelético da mão, que estão segurando o livro, dos olhos. Também eu faço ajustes viscerais e eu vou, inclusive, tomando a decisão, né? Tenho que ter uma tomada de decisão para decidir se eu leio, eu vou continuar lendo, eu vou parar a leitura e etc. Então, esse é o que nós temos e já começamos a estudar e vamos estudar. No caso específico, para a gente, né, olhando da organização funcional do sistema nervoso, o que é que nós temos? Olha, eu tenho o meu ambiente. No meu ambiente eu tenho a energia e massa. É isso que eu vou ter, claramente. Tá? Então, quando eu falo de energia e massa, eu vou falar energia eletromagnética, luz, energia mecânica, som, massa, né? Eu vou falar, né, de substâncias químicas dissolvidas na água que vão entrar em contato, né, com a minha língua, né, me dá a gustação, ou substâncias químicas dissolvidas no ar, né, e que eu vou, né, cheirar. Eu vou ter, por exemplo, né, substâncias que vão entrar em contato com minha pele, ou radiação, né, térmica, vai me dar a sensação de temperatura. Então, todos esses estímulos do ambiente, que vai ter no meu ambiente, e vale também para o meu ambiente externo, mas vale também para o meu ambiente interno, né? Ou seja, a temperatura do meu sangue, a quantidade de oxigênio que tem, a quantidade de CO2, a quantidade de hidrogênio, com isso eu vou ter informação sobre o pH do sangue, e etc. Então, isso tudo vai ser estímulo. E esses estímulos, eles vão serem traduzidos, eu vou ter um mecanismo de tradução dessas, ou a substância, ou a presença da substância, ou a concentração dela, ou a intensidade, por exemplo, da radiação eletromagnética, ou a frequência da radiação eletromagnética, que vai me dizer o tipo de cor, ou a intensidade a oscilação da a onda mecânica no ar, vai me dar o som. Tudo isso, né, vai ser traduzido no sinal neural através do que nós chamamos de sistema sensorial. Então, o sistema sensorial, dentro da neurofisiologia, a gente fala que é a sensibilidade. E aí a gente tem a sensibilidade geral quando os receptores capazes de fazer a tradução, né, dos sinais ambientais para sinal neural, esses receptores estão distribuídos em todo o corpo, nós chamamos de sensibilidade geral. Quando eu tenho um órgão específico em que estão esses receptores, como nos olhos, estão os receptores específicos para fazer a tradução da radiação eletromagnética que nós chamamos da luz. Por outro lado, nós temos, né, os receptores nos ouvidos que vão detectar a vibração mecânica do ar. Aí o cérebro vai promover essa integração e vai promover uma resposta no meio ambiente. Essa resposta pode ser uma resposta motora ou uma resposta visceral. Então, o que é que nós vamos estudar do sistema sensorial, né, da fisiologia sensorial? Então, na aula de hoje, né, nós vamos ver primeiro as propriedades gerais dos sistemas sensoriais, e aí inclui, né, os receptores. Nós vamos falar dos sentidos somáticos. Eu vou detalhar um pouquinho sobre um sentido somático, que é dor. Os sentidos somáticos são todos os sentidos que ocorrem no nosso corpo, na nossa pele, né, nas nossas articulações, certo? E também vamos falar da quimiorrecepção, ou seja, a nossa capacidade de detectar a concentração de substâncias químicas pela olfação
e gustação. Na quarta-feira, a gente vai falar de audição, equilíbrio e visão. Audição, uma modalidade sensorial mecânica, que é a vibração mecânica do ar, o equilíbrio, que é a medida da posição do nosso corpo e da gravidade, e a visão, que é a radiação eletromagnética no espectro visível. Tá? Então, esses tópicos aqui, propriedades gerais, nós vamos começar por elas, depois falar dos tipos de sentido, falar um pouquinho da dor, modulação, e da quimiorrecepção. Ok? Qualquer pergunta, interrompam na hora que quiserem, ou coloquem aqui no chat. Então, quais são as propriedades gerais do sistema sensorial? Então, na verdade, eu tenho na superfície, numa estrutura específica, aqui, essa mão, ela está representando aquilo que nós chamamos de tato. Então, toda a nossa pele, ela responde a um contato com qualquer pequena contato que a gente tem com a nossa pele, nós vamos responder. Esse tipo de contato, que nós vamos chamar de sensibilidade somática, ele pode dar um tato mais fino, mais refinado, bem discriminatório, ou um tato grosseiro. Ele pode também dar uma informação de uma intensidade muito grande, dar essa informação, inclusive, como dor. Ele pode dar uma informação de temperatura. Então, na nossa pele, nós temos uma gama de receptores, e são esses receptores que vão determinar cada tipo de modalidade. E aí a gente tem as modalidades específicas, como a visão, a gustação, a olfação e, aqui no caso, a audição. Aqui está representando pela mão aqui o tato, mas está representando a sensibilidade somática, a sensibilidade que está na nossa pele como um todo. Então, vejamos como é que o nosso cérebro, como é que esse processo de informação ele vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós temos dois grandes blocos de processamento. Um é o que nós chamamos de processamento consciente, e o outro é o processamento inconsciente. Então, por exemplo, no processamento consciente, aqui nesta tabela, a gente tem dos sentidos especiais e dos sentidos somáticos. Significa que aqui eu vou ter um órgão específico para detectar esse sentido. Enquanto que aqui eu vou ter, neste caso, no corpo inteiro. Tá, tem uma pergunta bastante interessante, que é da Adva Maria, que é num quadro de uma hiperestesia, todos os sentidos são acometidos ou em um sentido específico? Só uma coisa, Adva, a questão aqui no caso é que quando a gente fala de uma hiperestesia, depende do processo, porque eu posso ter uma hiperestesia em decorrência da via, aquela via sensorial. Nós vamos ver que as vias do sentido somático, a sensibilidade somática, elas não são iguais, elas são pelo menos dois tipos. Ela tem uma que é muito mais o trato grosseiro e o trato fino, então eu posso ter uma hiperestesia por uma coisa ou uma outra. Geralmente, a hiperestesia ela ocorre com mais frequência nos sentidos que são mais grosseiros, que no caso específico são dor, coceira. Esses dois eles são mais específicos. Porém, eu posso ter uma hiperestesia localizada. Se eu tenho uma hiperestesia localizada, aí vai determinar é a presença de receptores, porque em alguns lugares eu vou ter mais tato e outros eu vou responder muito mais com propriocepção. Então, por isso que a hiperestesia é diferente. Isso quando a hiperestesia ela vai acontecer por alterações nas vias. Por que que as hiperestesias tipo de dor e aqui de coceira, por exemplo, que é o trato, é uma coisa mais profunda, e isso é em decorrência
dessas fibras elas não serem mielinizadas. Então, são fibras mais fáceis de ficar hiperativadas. Embora elas sejam mais lentas, mas elas se tornam mais hiperativas com mais facilidade. Uma outra condição é que se essa hiperestesia, ela não é decorrente da fibra, mas ela é decorrente de áreas de retransmissão, como, por exemplo, se é um problema talâmico. Nós vamos ver a importância do tálamo no processo de retransmissão desse sinal sensorial. Tá? Então, a hiperestesia, ela pode, sim, ser específica só de uma modalidade. Do mesmo jeito como a hiporestesia. Tá? Então, dos sentidos especiais, nós temos a visão, a audição, a gustação, a olfação e o equilíbrio. Todos esses sentidos especiais, eles são conscientes. Né? Agora, veja que, por exemplo, eu posso perder só a visão, eu posso ficar só cego. Eu posso ficar só surdo. Eu posso perder só a minha capacidade de gustação, eu posso perder a minha capacidade de olfação e posso ter problemas de equilíbrio isolado. Por quê? Porque, na verdade, aqui, para cada coisa eu tenho uma estrutura específica, que é os olhos, eu tenho os ouvidos, eu tenho aqui o nariz, eu tenho a boca, que é a língua e a orofaringe, aqui a orelha também é importante, os ouvidos também são importantes para o equilíbrio. Então, eu posso ter uma lesão no próprio órgão, então eu posso ter uma perda, eu posso ter uma hipoestesia ou uma hiperestesia nesses sentidos especiais. Já que os receptores vão estar localizados em todo o corpo, toda a superfície. E esses que são, né, conscientes, o tato, a gente vai detectar pela a nossa extremidade, por exemplo, da mão ou de qualquer área do nosso corpo, a gente consegue, né, detectar isso consciente. A temperatura, ou seja, a variação de temperatura na nossa superfície do corpo, a gente consegue detectar. A dor ela é bastante, né, consciente também na nossa superfície. A coceira, né, que é o prurido, e a propriocepção, que a propriocepção é saber a localização, né, do nosso corpo. Agora, por exemplo, eu tenho um sentido de que eu estou com as mãos paradas, estou sentado, eu estou olhando para frente de um computador. Por exemplo, agora eu virei minha cabeça para a direita, virei minha cabeça para a esquerda, mesmo fechando os olhos, eu consigo perceber isso. Eu tenho consciência por causa, né, essa modalidade sensorial, ela é consciente. Mas eu tenho algumas coisas que são inconscientes. Né? Dos estímulos somáticos, o comprimento e a tensão dos músculos, a gente faz os reflexos, né, de estiramento, por exemplo, ou os reflexos, por exemplo, de tensão, que são os reflexos tendinosos de Golgi, né, que a gente não faz isso consciente. E a propriocepção, às vezes a gente tem resposta de propriocepção sem ter consciência. Como eu posso andar, eu posso estar em uma posição e não obrigatoriamente eu fico pensando, né, sabendo como é que está a posição do meu corpo. Agora, existem muitos estímulos sensoriais que nós chamamos de estímulos viscerais. Que são os estímulos viscerais? Por exemplo, a nossa pressão sanguínea. Desculpa. A nossa pressão sanguínea, eu tenho, né, um sistema, eu tenho receptores que detectam mecanicamente a pressão sanguínea e promove resposta, mas a gente não tem noção disso. A distensão do trato gastrointestinal, ou seja, distensão do estômago, distensão, por exemplo, do duodeno, né, do ré, tudo isso, né, eu tenho, né, capacidade de detectar isso, mas não de uma forma consciente. Isso tudo é feito inconscientemente. A concentração de glicose no sangue, eu tenho um sistema capaz de fazer essa detecção, mas isso não é consciente. A temperatura corporal interna, a osmolaridade dos líquidos, ou seja, a concentração de água, a quantidade de água, a quantidade que você insufla, o pulmão, o pH né, do líquido cérebro espinhal, eu posso detectar, o oxigênio, o pH no sangue, tudo isso é via, né, a sensibilidade do meio interno. E isso é feito de uma forma, né, inconsciente, ok? Então, para a gente, né, detalhando, assim, vendo os mecanismos, né, mais claro, nós vamos falar, em primeiro lugar, dos receptores.
Quem vai ser o receptor, né? O receptor vai ser a célula que vai promover a transdução do estímulo, né, ambiental, do meio externo, do meio interno, em um sinal neural. E aí a gente tem, né, aqui eu vou apresentar 3, eu vou apresentar mais uma na frente para vocês verem, né, que é o seguinte. Tem uma pergunta do Geraldo, né, antes de eu continuar, né, vou responder, né. Se esses estímulos não fossem automáticos, seria possível que conseguiríamos coordenar tudo isso ou se tornaria algo impossível? Então, Geraldo, essa pergunta é bastante interessante. Né? Imagine, né, que a gente precisa tomar decisão consciente e algumas tomadas de decisões internas são automáticas. Então, a gente saber, por exemplo, né, os mecanismos, nós vamos ter uma aula, por exemplo, sobre regulação da temperatura. Vamos ter uma aula sobre regulação da pressão arterial. Nós vamos ter uma aula sobre regulação da nossa respiração. Então, se eu lhe perguntar agora, né, pedir assim, controle sua respiração. Aí você controla, você pode aumentar, fazer a sua frequência respiratória ficar aumentada, né? Respire profundo, respire lento, respire rápido, isso a gente pode fazer. Mas se eu chegar para você e dizer assim, pare de respirar, você para. Você vai parar por alguns segundos. Talvez, no máximo, você vai aguentar, né, entre 15 e 20 segundos sem respirar. E aí, o que ocorre? Quem vai detectar que você está parado, embora você, estando acordado, saiba que você está forçosamente parando a respiração, mas é o seu sistema sensorial, visceral, que vai detectar de uma forma inconsciente, autônoma, automaticamente, né, que os níveis de CO2 estão subindo e os níveis de O2 estão caindo. Quando os níveis de CO2 se tornam críticos, então os níveis de CO2 se tornam críticos, significa que você precisa respirar. E a nossa vontade consciente de ficar sem respirar não supera o controle involuntário da respiração. E aí a gente respira. Eu digo para qualquer pessoa, ninguém consegue se suicidar, né, parando de respirar espontaneamente. Não tem. Porque o controle automático da respiração, ele é mais potente do que o controle voluntário. E é claro, se para toda e qualquer modalidade sensorial o nosso sistema tivesse que se tornar consciente, era muita informação consciente. Então, o nosso organismo, ele fez exatamente isso, ele separou, né, os sistemas que são respostas automáticas, que são os reflexos. A maioria dos meus sistemas viscerais, eles são automáticos. Agora, alguns, eles são compostos das duas coisas. Às vezes, eles iniciam automático, finalizam, né, de uma forma voluntária. Às vezes, eles inicializam de uma forma voluntária e finalizam de uma forma, né, automática. Né? Então, veja, né, o que acontece. No caso, né, da gente, né, fazer, por exemplo, urinar. Né? Então, se a gente for urinar, né, o que é que eu tenho? Eu vou encher a bexiga de urina, isso vai distender a bexiga de urina, eu vou ter os receptores mecânicos que vão ser estimulados, isso dá uma informação para o nosso cérebro e já começa, né, o processo de micção automático. Mas, então, eu tenho dois tipos de esfíncter, um esfíncter automático e um esfíncter voluntário. O esfíncter automático abre, mas o voluntário fica fechado. E aí, depois, eu, conscientemente, abro, né, o voluntário. Então, esse processo, né, ocorre também simultaneamente. Agora, voltando aí para os nossos, né, receptores. Né? Então, eu tenho o receptor, ele vai, a função dele vai ser essa, traduzir o estímulo em sinal neural.
Então, eu tenho um estímulo aqui. Aqui eu tenho um neurônio. Esse neurônio a gente chama, né, um neurônio pseudo-unipolar. Ele tem aqui o corpo da célula. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o axônio, né? Então, aqui, nessas terminações, que era para ser dendritos, aqui nessas terminações, que a gente chama terminações livres, né? Essas terminações livres, elas são sensíveis a diversos estímulos. Eu posso ser sensível a estímulo mecânico, eu posso ser a presença de substâncias químicas, eu posso ser sensível, inclusive, à variação de temperatura. Mas, então, quando eu tenho um estímulo aqui, que aqui né, só depois por todo esse neurônio, eu estou fora da medula óssea, aqui entra, ou da medula espinhal. Entra na medula espinhal e vai fazer sinapse. Então, esse é o tipo de receptor simples. Aí aqui eu tenho um outro receptor, que a gente chama de receptor complexo, é que aqui, em vez de simplesmente ter só as terminações livres, veja o que ocorre. Aqui eu tenho esse neurônio aqui, inclusive ele é um neurônio, né, não mielinizado, isso aqui já é um neurônio mielinizado, então já sabe que a transmissão do potencial de ação aqui é muito mais rápida do que nesse. Então, o que ocorre? Essa terminação aqui, o receptor está aqui, certo? É a terminação do axônio que vem aqui, né? Agora, essa terminação, ela está encapsulada, ela tem uma cápsula. Então, quando eu faço um estímulo mecânico, eu vou, né, ativar essa cápsula que amplifica o estímulo e vai atuar sobre essa terminação, gerando potencial receptor, e aí se propaga para cá. E assim continua semelhante ao outro, só que aqui, né, como é mielinizado, saltatório. Então, isso aqui é complexo. Aí tem esse receptor aqui, que a gente chama de receptor não neural. O que ocorre aqui? Veja, aqui eu tenho uma célula, essa célula aqui, ela tem essas terminações, essa célula aqui, ela está representando, né, ela é especificamente, né, uma célula ciliada, ela tem esses cílios, que toda vez que se eu fizer um estímulo e balançar esses cílios, isso vai gerar abertura de canais iônicos e vai fazer com que essa célula, né, gere uma alteração na membrana. Gerando uma alteração na membrana, aqui existe uma sinapse entre essa célula receptora e a célula ganglionar, que é o neurônio. Então, essa célula aqui, receptora, vai liberar neurotransmissor que vão se ligar aos receptores pós-sinapses que estão aqui nessa célula ganglionar, né? Aqui é o corpo da célula, aqui é a terminação sináptica, sendo suficiente receptores ativados, gera potencial de ação que se propaga e vem aqui e faz sinapse novamente. Então, veja, aí eu vou aumentando a complexidade. Esse aqui é um modelo simples, isso aqui nós temos, a detecção de dor é assim, isso aqui é a detecção do tato, isso aqui, por exemplo, a detecção, né, do sabor, né, da gustação ou da audição também é semelhante. Tá. E aí, né, nesse outro conjunto, isso aqui foi os conjuntos de receptores que eu mostrei para vocês, né? O A é o receptor simples, o B é o receptor complexo e o C é o receptor não neuronal. Agora, aqui no caso, eu estou mostrando uma outra situação. Veja que todos esses aqui, o corpo do neurônio, né, está aqui, o axônio está aqui, o corpo do neurônio aqui é o corpo, que isso a gente chama de célula ganglionar. Neste caso aqui, o que é que acontece? A célula ganglionar, o corpo dela já está na superfície e tem as terminações. Né? Essas terminações aqui têm os receptores já ativados e o axônio se propaga e vai para dentro do sistema nervoso central. Então, aqui o receptor, isso aqui está na superfície, aqui é o gânglio, né, sensorial, neste caso aqui não tem gânglio sensorial, tá? Este caso aqui específico é da célula da olfação
como nós vamos ver, né, no final da nossa aula, certo? Que é um receptor, né, um neurônio mais específico. Vocês vão ver que a olfação tem uma característica diferente, né, nas modalidades sensoriais, tá? Então, os tipos de receptores, né, enquanto a função deles. Então, eu posso ter o que eu chamo de quimiorreceptores, que tem a ver com detecção de moléculas. Por exemplo, eu posso ter quimiorreceptores para o oxigênio. Opa! Eu posso ter o... Eu posso ter o quimiorreceptor para o oxigênio, eu posso ter o quimiorreceptor para o pH, eu posso ter o quimiorreceptor para diversas, né, moléculas orgânicas, como a glicose, insulina e etc. Eu posso ter quimiorreceptores para substâncias exógenas, como, por exemplo, os localizados na narina, que vão dar olfação. Eu posso ter quimiorreceptores na minha língua, que vão me dar a gustação, sabor doce, azedo, etc. Eu tenho os mecanorreceptores, que são receptores que vão ter resposta mecânica. Por exemplo, para a pressão, os baroreceptores, que nós chamamos, são receptores de pressão, né, da pressão arterial. Eles são receptores mecânicos que estão na membrana, né, dos grandes vasos sanguíneos, como aqui na nossa carótida. Eu tenho um receptor de estiramento, como os receptores de estiramento muscular, ou receptores, os osmorreceptores, que eles são estirados conforme, né, a osmolaridade, né, que é a concentração de água, receptores para vibração, receptores de aceleração, nos nossos ouvidos, equilíbrio, tem isso, receptores, por exemplo, para som, são mecânicos receptores, porque o som é a vibração mecânica do ar, os fotorreceptores, que são receptores para luz, e os termorreceptores, que são receptores que para variar tipo de calor, né? Então, os termorreceptores, eu tenho receptores que respondem à temperatura baixa e eu tenho receptores que respondem, né, à temperatura alta, ok? Então, nós vimos que eu tenho um receptor. O receptor, ou ele é a célula, ou ele é parte da célula que vai fazer essa transdução. Então, eu tenho uma célula ganglionar, que é a minha célula-chave. Então, neste diagrama aqui, eu tenho, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho o que eu vou chamar de campo receptor. Então, o campo receptor é a área da nossa superfície, ou do nosso órgão, em que uma célula ganglionar, por exemplo, aqui está essa célula ganglionar verde, e aqui é o campo receptor verde. Aqui é o campo receptor, né, aqui é um roxo, e aqui na superfície o campo receptor. Então, eu tenho dois campos receptores. Mas veja que aqui, neste caso, há uma convergência, né? Eu tenho também o campo receptor. Aqui eu tenho um neurônio, né, sensorial amarelo. Né? Então, aqui é o campo receptor amarelo. Então, eu tenho três campos receptores. Mas, no final, todos os três neurônios, eles vão fazer sinapse, fazendo uma convergência com um único neurônio. Então, toda vez que eu estimular aqui, no verde, eu vou estimular aqui. Eu estimular aqui na região do campo receptor roxo, eu vou acabar, ativo esse neurônio sensorial e ativo esse. Então, eu vou acabar ativando aqui. Se eu ativar aqui no amarelo, do mesmo jeito. Então, na verdade, se eu estimular ou no verde, ou no roxo, ou no amarelo, sempre eu vou ativar esse verde aqui. Então, tanto faz eu estimular num ou no outro, eu vou ter sempre, né, um único receptor, um único neurônio no final sendo ativado. Então, eu digo que esse neurônio aqui, ele está responsável por toda essa área. Então, isso significa que eu tenho um campo receptor grande. Quando eu tenho um campo receptor grande, eu não consigo discriminar. Certo? Enquanto que, se eu tiver um campo, tá? O que que ocorre?
travou. Eu tenho. Ok, turma? Acabou aí? Professor? Eu acho que Vocês o senhor estão caiu. conseguindo Agora. ouvir? Mas Agora e agora? Tá- E agora, tá ok? Ó, eu vou riscar aqui. Não. Ok? Voltou? Ok. Perfeito, turma. Turma, quando tiver qualquer problema, vocês podem, né, abrir o microfone e falar alguma coisa, certo? Então, vamos continuar, né? Então, esse aqui é o que eu vou chamar de campo receptor grande, certo? Por quê? Porque vai haver uma convergência de todos esses neurônios sensoriais para um único segundo neurônio sensoriais. Aqui eu vou ter o campo receptor pequeno, porque para cada área terminal do neurônio sensorial 1, vai fazer sinapse com diferentes neurônios sensoriais, né? O segundo neurônio sensorial. Né? O verde com verde, o amarelo com amarelo, né? O roxo com roxo. Tá? Então, todos mantêm. Então, neste caso aqui, eu tenho um campo receptor pequeno. Então, o que a gente precisa entender, quando eu tenho um campo receptor grande, né, o meu poder de discriminação ele é menor. Enquanto que o meu campo receptor é pequeno, o meu poder de discriminação ele é, né, maior. Certo? Isso a gente fala, inclusive, no teste de discriminação de 2 pontos. Né? Então, a discriminação de 2 pontos, a gente usa, por exemplo, um compasso, e aí eu coloco, né, numa região do sujeito e pergunto, né, neste caso aqui, né, isso aqui é o campo receptor, ó, o campo receptor é toda essa área. Então, veja, eu estou colocando as 2 pontas do compasso no único campo receptor, só tem um neurônio. Aí a pessoa, se eu colocar aqui, eu pergunto, você está sentindo 2 picadas ou uma só? Aí a pessoa aqui, no caso, vai dizer que é uma. Então, esse aqui, eu inicio, né, com uma situação em que eu tenho bem aberto, né, o compasso, aí eu vou diminuindo aos poucos, sempre perguntando. Até que o sujeito diz, não, só consigo discriminar um. Então, aí é o limite de discriminação. Aqui, no caso, né, veja, eu tenho um campo receptor, e aqui eu tenho um outro campo receptor. Então, cada ponta está em campo receptor diferente. Então, aqui o indivíduo ele discrimina como 2. Aqui, no caso, né, é a área da superfície do nosso corpo, e aqui é mais ou menos o limiar de discriminação entre 2 pontos em milímetro. Então, veja que nos dedos da mão, ele é muito pequeno. No dorso da mão, nessa parte aqui da mão, ele é grande. No nosso braço, ele é muito grande, né? Aqui no nosso antebraço, nas nossas costas também é muito grande, nossa barriga também é muito grande, na perna, atrás da perna também é muito grande, mas na nossa face, no lábio, né? Tudo isso ele é muito pequeno. O que significa que os campos receptores na nossa mão são pequenos e, né, na nossa face também. Nos nossos órgãos genitais também os campos receptores são pequenos. Mas nas nossas costas, nos braços e nas pernas, os campos receptores são grandes. Veja, se os campos receptores aqui, ó, grande, eu só tenho uma fibra. O campo receptor pequeno, eu tenho várias fibras. Isso significa que a relação para campo receptor, né, grande é uma única fibra. Vários campos receptores pequenos, eu vou ter várias fibras. E essas fibras precisam chegar no sistema nervoso central e vão ter uma maior representação no sistema nervoso central. Tá? Então, além de ter o campo receptor pequeno, né, a gente tem uma nossa capacidade muito grande de promover integração desse sinal sensorial. Como é que eu posso fazer essa integração?
Primeiro aqui eu estou representando várias projeções, né? Então aqui eu tenho, olha, aqui a pele, que é a sensibilidade somática, eu tenho na superfície aqui, no nosso corpo, né, o receptor, o neurônio, ele acende, todos eles, né, passam aqui pelo tronco cerebral, vão até essa área aqui, que nós chamamos, né, de encéfalo, que é o tálamo. Então, no tálamo, eles vão fazer sinapse com o segundo neurônio. Aqui, no caso da área sensorial, ela se projeta para toda essa área aqui, né, que é o córtex somestésico, né, primário, que ela fica aqui na região posterior ao sulco central, tá? Da retina, eu tenho as células ganglionares aqui da retina, que se projetam para o tálamo, que é lá no núcleo geniculado lateral, lá eles fazem a segunda sinapse e vão para essa região que é o córtex occipital. A audição está aqui, sai lá do ouvido, entra, vai lá para o tronco cerebral, né, vai lá para o tálamo, e do tálamo vai para essa área auditiva, do mesmo jeito aqui a gustação, tá? Mas o mais interessante, todos passando pelo tálamo, mas a olfação, ela se projeta aqui, vai fazer sinapse com o segundo neurônio aqui no bulbo olfatório, e do bulbo olfatório vai direto para o cérebro, não passa pelo tálamo. Ok? Então, como é que o sistema sensorial ele tem essa capacidade de codificar as propriedades, né, dos estímulos sensoriais? Primeiro, para identificar qual modalidade, né? E aí, essa definição de modalidade, né, sensorial, ela vai depender do receptor. Por exemplo, eu vou ter receptor na retina, chamada cones e bastonete, que são esses dois tipos aqui, tá? Esse aqui é um bastonete, esse aqui é um cone. Isso vai ser responsável pela luz, nós vamos ver na nossa aula de quarta-feira, que isso aqui vai estar relacionado com a detecção da cor, e esse aqui, por exemplo, da presença ou ausência de luz. Nós temos receptores, né, mecânicos no ouvido, que vão detectar som. Nós temos receptores que estão localizados, né, no nosso nariz, que vai dar a nossa capacidade de modalidade do cheiro. Na boca, o gosto. Na pele, as terminações livres vão dar tato grosseiro. E também, né, vou ter aqueles receptores especiais encapsulados, aqui representado pelo corpúsculo de Meissner, que vão dar o tato fino. Então, essa modalidade, o que é cada um, depende dos receptores. Ok? Uma outra coisa importante é a localização do estímulo. Por exemplo, na nossa pele, né, a gente sabe que o estímulo ocorre no pé porque o receptor está no pé. O receptor está no pé e vem até uma região do nosso cérebro que representa dentro do nosso cérebro o pé, né? No nosso corpo. Mas quando o estímulo ele é fora, né, aí a gente tem a estratégia de ter, né, o que nós chamamos de os dois tipos, né, de órgãos sensoriais. Aqui está representado, por exemplo, né, a audição. Então, tem o ouvido direito, né, o ouvido esquerdo, e eu vou conseguir detectar a fonte sonora que está vindo da direita, porque essa fonte aqui ela é mais perto do que do ouvido direito do que do ouvido esquerdo. Então, a frequência que vai chegar aqui, né, e a intensidade serão diferentes. E aí, então, no sistema nervoso central, eu vou sempre estar comparando o direito e o esquerdo, e com isso eu consigo saber da onde é que está vindo o estímulo. Do mesmo jeito, né, o olho, tal, e etc. A outra questão importante é a intensidade do estímulo. A intensidade do estímulo, né, eu já falei isso para vocês, né, que uma das coisas importantes que o organismo vai fazer para codificar, a codificação da intensidade do estímulo, é através da amplitude do sinal do potencial receptor, e essa amplitude do potencial receptor vai representar a frequência de disparo de potenciais de ação gerados, frequência de disparo de potenciais de ação que vão se propagar no axônio, e o número
número de neurotransmissor liberado do primeiro neurônio sensorial para o segundo neurônio sensorial e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho um estímulo de baixa amplitude e um estímulo de alta amplitude. Nesse estímulo de baixa amplitude, eu tenho mais neurotransmissores sendo liberados, teve mais frequência de disparo. Uma outra coisa, né, que também está relacionada com a codificação, né, das propriedades da intensidade do estímulo, é aquilo que nós chamamos de inibição lateral. Então, imagine o seguinte, aqui eu tenho um estímulo, né, que é um estímulo por um alfinete, ou que poderia ser uma ponta de uma agulha, né, que vocês vão tomar a vacina, por exemplo, pode ser isso. Né? Então, aqui é um alfinete. Na hora que eu aperto o alfinete, eu consigo discriminar na minha pele que aquilo é um alfinete. Embora quando eu aperto o alfinete, eu tenha uma modificação da nossa pele bastante grande. Mas eu tenho essa área aqui, que é uma área menor, com muito mais intensidade. O que ocorre? O que ocorre é que eu estou ativando, né, este neurônio que está neste campo receptor, este neurônio neste campo receptor e este neurônio neste campo receptor. Como o estímulo é maior neste neurônio, este neurônio aqui ele faz sinapse com o segundo neurônio, e esse segundo neurônio ele vai fazer uma sinapse com o terceiro neurônio. Só que além dessa sinapse excitatória que ele vai fazendo aqui ele faz uma sinapse inibitória. Então, este neurônio aqui vai inibir este colateral e este colateral, fazendo com que não haja ativação desses neurônios laterais aqui, que são neurônios terciários, somente desse aqui. E com isso, né, o estímulo, que apesar de ter afetado tudo, mas a intensidade aqui foi muito intensa, eu vou perceber com um estímulo pontiagudo. Este é um efeito que a gente chama inibição lateral, porque aqui, lateralmente, né, essa via lateral aqui, né, que foi estimulada inicialmente, ela é inibida pela autoestimulação aqui. Se eu fizer um estímulo de intensidade igual, eu vou perceber todos, porque todos os 3 neurônios aqui seriam ativados. Ficou claro essa questão da inibição lateral? Então, para falar da inibição lateral, a gente vê isso aqui. Então, o que ocorre? Na verdade, o estímulo, né, a intensidade dele maior é aqui também ocorre, só em baixa intensidade. E aí o processo de transdução desse estímulo vai fazer com que as respostas sejam mais centralizadas aonde está o estímulo. E, perifericamente, você vai fazer inibir. Então, você inibe, né, essa zona lateral, então, permitindo a ativação só de uma área. E aí você consegue fazer a discriminação, né, aqui, por exemplo, de um alfinete ou de uma agulha. Certo? Então, o sistema tem essa possibilidade, né, de promover esse processo de inibição lateral. Ok? E a outra questão é a duração do estímulo. Né? Então, aqui eu vejo, né, eu estou mostrando um estímulo de intensidade semelhante, né? Mas o que ocorre? Isso aqui dura mais, ele vai durar mais, a frequência de disparo também é diferente. Com isso, em termos de unidade de tempo, né, eu vou ter mais liberação de neurotransmissor, mais liberação de neurotransmissor. Então, esse fenômeno, né, permite com que, né, o organismo, né, ele tenha essa capacidade de detectar se foi só um estímulo que durou, né, alguns milissegundos, um segundo, ou se ele se mantém. Então, isso é importante. Né? Ok, então nós vimos, né, que os receptores fazem nessa transdução e algumas propriedades desses receptores, né, que são células especializadas, né, são capazes, né, de detectar diversos estímulos, inclusive como é possível a gente fazer, né, respostas, né, diferentes. Então vamos ver aqui agora as vias de projeção. E aí a gente vai falar, né, de vias de projeção, de 2 tipos, de sensibilidade
né, somática. Então, nós estamos falando só do sentido somático, ok? Então, nós temos dois grandes grupos, né, de vias dos sentidos somáticos, que uma é o que nós vamos chamar de tato discriminativo, né, ou que vai levar à propriocepção e também leva à vibração. O neurônio sensorial, a via é o neurônio sensorial primário, ele vai fazer sinapse lá no bulbo cerebral, né? Vamos explicar, vou fazer um desenho, né, mostrando isso. Esse é o neurônio primário. O corpo desse neurônio está no gânglio, né, vertebral. Então, a porção terminal do axônio está na pele, né? O corpo do neurônio está fora da medula, e aí, né, ele entra na medula e vai até o bulbo. Né? Já aqui, né, na via da sensação, por exemplo, que irritante, de dor, temperatura, tato grosseiro, tal, etc., o neurônio sensorial primário, ele faz sinapse com o segundo neurônio já na medula espinhal. Veja, aqui ele faz sinapse lá no bulbo, lá no tronco cerebral. Aqui na medula espinhal, logo que ele entra. O neurônio secundário aqui, ele está no bulbo, ele vai cruzar a linha média do corpo lá no bulbo. Aqui o neurônio sensorial secundário, ele cruza a linha média na própria medula. Então, esse aqui, ele vai cruzar no tronco cerebral, lá em cima, e esse aqui, ele cruza logo que ele entra na medula. A sinapse com o neurônio sensorial terciário, né, todos eles, independente de uma via ou de outra, vai ocorrer no tálamo, e os neurônios terciários vai fazer, né, sinapse, né, lá com o neurônio no córtex somatosensorial. Então, essa aqui, o neurônio terciário é igual em todos, está no tálamo, e o neurônio quaternário é igual em todos, que está lá, né, no córtex somatosensorial. Então, é isso aqui, olha. Então, veja, esse aqui é a via que está relacionada à dor, temperatura e o trato grosseiro, certo? Então, essa via aqui é uma via não mielinizada. Esse neurônio está aqui, o corpo dele, então aqui estão os receptores, ele vem para cá e vai fazer sinapse com o segundo neurônio aqui na medula. Então, ele está do mesmo lado, aí o axônio desse neurônio, ele cruza aqui a medula e vai ascender lateralmente, passa lá pelo bulbo e vai fazer sinapse com o segundo neurônio, com o terceiro neurônio, desculpe, no tálamo, e o terceiro neurônio no tálamo vai fazer sinapse lá com o córtex somatosensorial. Já essa outra via, que é o trato discriminativo, é o tato fino, é o tato, por exemplo, que o indivíduo que é cego vê para poder, né, fazer leitura em braille, né? É o tato que a gente usa para discriminar, por exemplo, um objeto, quando a gente pega ele na mão. Tá? Então, esse trato aqui, mais a propriocepção e a vibração, tá? São vias mielinizadas, elas se projetam, está aqui o corpo do primeiro neurônio, entra na medula, ele ascende dorsalmente pela parte atrás da medula, ascende, vai fazer sinapse com o segundo neurônio lá no bulbo, lá no tronco cerebral. Aí lá no tronco cerebral é que esse segundo neurônio cruza o axônio dele, então vem para cá, ascende para o hemisfério contralateral, vai para o tálamo contralateral, faz sinapse, então, com o terceiro neurônio no tálamo, e do tálamo vai fazer sinapse, né, mais a última sinapse aqui no córtex somatosensorial. Então, veja, né, a via discriminatória, né, a via que tem mais poder de discriminação, que é uma via, né, mielinizada, elas ascendem pela medula espinhal, ipsilateralmente, vai fazer sinapse lá no bulbo, no tronco cerebral, e lá é que o segundo neurônio cruza, o seu axônio cruza para o lado contralateral, ascende, vai fazer sinapse no tálamo contralateral e vai, né, fazer, né, sinapse final no córtex somatosensorial, lá no hemisfério cerebral contralateral, certo? Então, em todos eles, né,
A detecção final, que é no córtex, é contralateral. O tálamo também, todos eles são contralateral. Sendo que, no caso, cruza na medula, logo que entra, para dor, temperatura, tato grosseiro. Já o trato, né, é discriminatório, né, a propriocepção, vibração, né, o neurônio, né, 1, primário, entra na medula e ascende posteriormente até o tronco. Aqui ele já vai fazer segunda sinapse, com o segundo neurônio, que cruza e vai ascender lateralmente. Tá? Então, isso, né, pode ter condições de lesões cerebrais em que as pessoas, numa determinada área, né, imagine se a lesão fosse só aqui, né, nesse nível, né, lateralmente. Né, o que ia acontecer, né, só numa metade, né, da medula espinhal. Ele ia perder essa capacidade, mas não ia perder essa capacidade, porque essa via aqui, que foi, né, fez o cruzamento, né, passou para o outro lado, né, abaixo da lesão, mas aqui não teve lesão, porque não teve lesão do outro lado. Ok? E aí, quando a gente fala, né, do que é que vai acontecer lá no sistema nervoso central, né? Então, aqui, né, o que é que está organizado, né? Então, veja, aqui a gente tem uma representação que a gente chama de homúnculo, uma representação das áreas da nossa pele, né, aqui no córtex. Então, essas áreas aqui, elas estão correspondentes. Se vocês forem olhar, né, por exemplo, aqui, olha, a grande representação da área da mão, a grande representação da face, que é a representação da língua, a representação do pé é medianamente, né, daqui, da perna pequena, do braço, abdômen e tal, etc. Aqui a maior representação, né, é mão, né, e face. Isso está relacionado, por exemplo, com a capacidade discriminatória da mão, né, e da face. Quanto maior capacidade de discriminação da área, né, ela, né, maior na nossa pele, né, maior representação no nosso cérebro. Agora, tem uma outra coisa também dos receptores que a gente precisa, né, entender, é o que nós chamamos de adaptação dos receptores. O que significa essa adaptação? Então, esse diagrama aqui, ele mostra, tem um estímulo, esse estímulo ele vai atuar sobre os receptores, e aqui vai gerar potencial receptor, e esse potencial receptor vai gerar potencial de ação, que é o potencial de ação que se propaga. Então, veja, aqui eu estou dando um estímulo, estava aqui sem dar estímulo, dei o estímulo e mantive o estímulo, né? Aqui parei de dar o estímulo. O que a gente observa? O potencial receptor, né? Na hora que eu dei o estímulo, aumenta o potencial receptor, ele cai um pouquinho e vai gradualmente caindo, certo? E aí, nesta condição aqui é cada linha dessa aqui, né? Aqui essa linha, né, verticais, são potenciais de ação. Então, enquanto estava tendo estímulo, eu estou gerando potencial de ação. Tá, 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 tá. Já neste caso aqui, na hora que eu dei o estímulo, quando fez o potencial receptor, mais o potencial de ação só aconteceu imediatamente. Só no início do estímulo. Eu dei o estímulo, e ficou silenciado, mesmo com o estímulo presente. Então, esse tipo de receptor aqui é o que a gente chama de receptor de adaptação rápida. Na hora que você começa o estímulo, ele inicia e depois desaparece. Imagine o seguinte, quando você, provavelmente, eu espero, em breve, vocês vão tomar vacina e vão pegar uma agulhada. Na hora que a agulha, né, penetra, além de provocar lesão inicial, mas mesmo assim, a entrada para. Então, você vai sentir esse estímulo só no início, e mesmo o estímulo se mantendo, a lesão continua, você não tem mais. Professor, pode repetir Mas, um se pouco você, por exemplo, encostar, né, uma coisa quente, né, na pele, enquanto ele estiver, você vai sentir que aquilo está quente e vai queimar você. Né? Professor?
Professor? Ok? Pode ser? Então, vamos lá. Adaptação dos receptores, vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Se o senhor puder repetir um pouquinho, eu agradeço, porque travou de novo. Ok. Tá, então vamos lá, a partir da vacina. Então, o estímulo, né? Se eu encostar um objeto quente, tá? Aqui, enquanto eu mantiver o objeto quente, vai ter disparo, você sentindo dor, que tem aquele objeto quente queimando ali, certo? Então você vai ter, né? É uma adaptação lenta, né? Neste caso aqui, é o objeto perfurante, que é uma agulha da vacina. Então, na hora que a agulha penetra, ela vai continuar dentro, aquela lesão vai continuar acontecendo. Você só vai sentir, né, a picada inicial, embora a lesão continue. E a agulha está ali. Né? Então, você não vai, né, perceber o contínuo. Então, por quê? O receptor se adaptou rapidamente ao estímulo. Ficou claro? Então, a outra coisa que também a gente tem é uma diversidade de receptores. Tá? Então, quando a gente olha a nossa pele, né, a gente tem muitos receptores. Então, aqui eu tenho, né, receptores, né, que são terminações livres, que estão aqui englobando, né, aqui o folículo piloso, nossos pelos. Então, a gente consegue perceber que, por exemplo, quando esses pelos estão balançando, né, a gente sente, inclusive, o vento, né, na gente, a gente sente uma formiguinha andando na gente, na nossa pele, porque está mexendo aqui nesses pequenos, né, pelos. Então, está aqui, né, essas terminações. Então, isso são terminações, né, que detectam movimentos muito finos. Né? Por outro lado, eu tenho aqui, nesse corpúsculo, que ele vai detectar, por exemplo, né, vibração, tem que ser mais intensa. Né? Aqui eu tenho outras terminações, que são terminações nervosas livres, que aqui, né, eles vão detectar, por exemplo, né, dor. Tá? Aqui, novamente, ele detecta, por exemplo, tato, vibração de baixa frequência. Aqui, né, detecta mecanicamente, pressão. Então, a gente tem uma capacidade, né, uma diversidade muito grande, né, de receptores. Então, quando a gente vai ver esses receptores, né, a gente tem os gerais, que aqui é o tipo, né, terminações nervosas livres, são, né, relacionados com temperatura, estímulo de dor, que é o estímulo nocivo, movimento, né, de pelo, né, a localização ao redor da raiz dos pelos ou sobre a superfície da pele. Geralmente, as terminações aqui, né, não são mielinizadas, certo? E a adaptação é variável. Alguns você tem, por exemplo, você tem para dor adaptação rápida, adaptação lenta. Tá? Tem um tipo de receptor que a gente chama de corpúsculo de Meissner, que é para vibração de baixa frequência, né, de discriminatório. Então, a camada superficial da pele Ok, parou, estou vendo que parou aqui. Opa, vamos ver se eu consigo voltar. Opa, voltou.
Ok? 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 Ok, turma, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, ok. Perfeito. Então, nós vamos... Só um minutinho. Ok, então eu vou compartilhar agora aqui no outro computador. Ok, turma. Uma coisa, agora eu não estou mais vendo, tá, o chat. Tá? Então, por favor, qualquer problema, vocês avisem via microfone. Tá bom? Vocês estão ouvindo agora, vendo a apresentação? Sim, professor, tudo certo agora. Alguém poderia responder via microfone? Sim, Por tá tudo favor. certo, professor. Eu acho que é ele que não escuta a gente, né? Por algum motivo ele não tá escutando a gente. Tá me ouvindo, professor? Professor? Oi? O áudio do computador dele tá desligado. Ah, Tá no mudo. agora Pronto. o senhor nos escuta? Agora estou escutando. É porque eu estava com os dois computadores, aí tinha que estar um no mudo, senão, né, ficava dando microfonia. Isso, pronto. Por isso que a gente estava falando e o senhor não ouvia. Isso. Tudo certo agora. Então vamos lá, gente, vamos finalizar. Tá perto. Vamos lá. Eu vou voltar aqui à apresentação, certo? Qualquer coisa vocês me chamam. Opa.
Então, nós ficamos aqui, né, no corpúsculo de Meissner. Então, esse aqui é o corpúsculo de vibração de baixa frequência. Quando a gente diz toque leve, significa, né, o toque, né, que discrimina bem, né, que é o que o cego usa para ver o braille, que é o que a gente usa quando a gente quer discriminar alguma coisa só com o toque. Então, esses receptores eles estão na superfície da pele, né, e eles têm adaptação rápida. Já o corpúsculo de Pacini é vibração de alta frequência, então não consegue discriminar bem, né? Estão na camada profunda, né? E a adaptação é rápida. O corpúsculo de Ruffini, que é de estiramento, camada profunda, né? O Ruffini, a diferença dele é que ele é adaptação rápida. Os receptores de Merck, pressão contínua, textura, né, camadas superficiais da célula, né, e adaptação lenta. Então, veja, para a gente discriminar alguma coisa, como que um cego faz para discriminar, ele vai usar tanto o corpúsculo de Meissner como o corpúsculo de Merck, as duas coisas. Um, inclusive, de adaptação mais rápida e de adaptação mais lenta. O de adaptação mais rápida, ele é mais eficiente, né, para discriminar pequenas coisas. Dentro, né, do sentido somático, a gente também tem os 3 tipos de fibras que são importantes. São as fibras A-beta, são fibras grossas, porque elas são mielinizadas, ela tem alta velocidade de condução e está muito relacionada a estímulos mecânicos. As fibras A-delta são finas, também mielinizadas, tem velocidade de condução intermediária, ela está muito relacionada a frio, dor rápida, que é a dor relacionada aos receptores de adaptação rápida, por exemplo, lá da vacina, né, na hora que a agulha entra, e os estímulos mecânicos. E as fibras C, né, que são fibras muito finas e não mielinizadas, são muito lentas, né, está relacionada a dor lenta, calor, frio, os estímulos mecânicos profundos, tais, e etc. Ok? A outra questão, né, nós falamos muito da sensibilidade, né, como um todo, e agora eu vou falar de sensibilidade de dor. A sensibilidade de dor relacionadas com estas fibras aqui, nós estamos falando de superfície do nosso corpo. Mas como é que estão as terminações dentro do nosso organismo? Como é que eu sinto uma dor visceral? Aqui, no caso, a gente está falando, a gente não tem a localização exata, mas a gente tem uma dor que a gente diz que é a dor referida. Então, veja, aqui nesta região, abaixo, né, da mama, né, esquerda, nós temos a região do fígado. Quando eu tenho uma dor localizada nesta região, geralmente essa dor originária não é da pele, é uma dor originária no fígado ou na vesícula biliar. O fígado ele tem uma cápsula, então se o fígado cresce, tem um tumor, isso pode gerar uma distensão dessa cápsula e gerar dor, né? Do mesmo jeito, a vesícula biliar, quando ela está, né, estimulada. Então, o paciente chega com a dor aqui, nesta região, ou aqui, né, aqui em cima da clavícula. Então, ele pode ser uma dor aqui ou aqui. O coração, né, que está nesta região aqui, né, a dor ela pode ser em todo, né, o tórax aqui, né, esquerdo, e que se propaga aqui para o braço, né, ela se encaminha para esse lado. Aqui no estômago, uma dor aqui muito acima do umbigo, né, a dor do apêndice, por exemplo, aqui é muito lateral, né, e aqui, por exemplo, eu posso ter uma dor pancreática, uma dor do intestino delgado, do colo, muito difuso. Aqui a dor nos ureteres, né, que é onde está conectado, né, do rim para, né, a bexiga. Você sente essa dor, né, porque é o que transmite, né, a urina. Então, essa dor ocorre muito, principalmente quando você tem cálculo renal, esse cálculo está no ureter, ele dilata a ureter, e isso estimula as terminações sensoriais dolorosas da cápsula do ureter, e isso provoca dor. E a gente tem a sensação da dor aqui nessa pele, como se ela tivesse vindo da região dorsal, das costas, e passa pela a barriga, e desce até os testículos, que é para onde está indo, né, os ureteres, até a bexiga.
Então, a dor, ela é referida por quê? Porque, veja, na verdade, eu tenho terminações dolorosas aqui da pele e terminações dolorosas no órgão, aqui, por exemplo, na cápsula do rim. Então, essas terminações, elas se juntam e elas vão fazer sinapse com o segundo neurônio, né? E esse segundo neurônio, ele é o mesmo. Então, o mesmo neurônio que você tem aqui, que estimula aqui a superfície dessa pele, e vai para a capa, e sobe para a cabeça, é o mesmo, né? Então, assim, esse neurônio vem para cá, vai fazer sinapse com o segundo neurônio. O neurônio que sai lá do coração vai fazer sinapse e vai fazer com o mesmo segundo neurônio que está recebendo, né, as projeções aqui da pele. Então, por isso que você confunde, né? Por isso que na clínica a gente chama de dor referida. A dor, além disso, a gente tem uma questão que a gente chama de modulação da dor. A gente não está sempre sentindo dor, essa dor ela pode ser mais ou menos intensa conforme a nossa modulação. Uma das questões importantes, então, veja, isso aqui é uma fibra sensorial, aqui na terminação, né, na pele, né, está tendo aqui um estímulo de dor, uma fibra lenta, tipo C. Essa fibra, ela vai fazer sinapse com dois tipos de neurônio. O segundo neurônio, que é o neurônio que vai levar a sensação de dor para dentro, né, do nosso cérebro, até o nosso cérebro. Só que aqui eu tenho um interneurônio que é inibitório. Então, em baixa intensidade, essa fibra vai ativar esse, mas vai ativar também esse neurônio inibitório, e a predominância é inibitória. Então, em uma condição de repouso sem um estímulo, você tem o que a gente chama de uma inibição tônica, né, das vias das dores. Então, as vias das dores em nosso corpo, numa condição sem ter o estímulo doloroso, a gente está inibindo, para a gente não sentir dor, porque é algo agradável. Quando esse estímulo doloroso ocorre, esse estímulo que vem aqui, numa frequência de potenciais de ação que vem pela fibra C, ela vai ser mais potente nessa sinapse aqui do que nessa sinapse inibitória. Com isso, eu vou ativar essa via ascendente de dor, e aí sim eu vou sentir dor, né? E, além dessa sensibilidade para dor, né, ela também pode ser modulada por um outro fator, por uma outra via. Então, veja, esta é a via dolorosa, que leva a informação de dor, e esta é a via que leva a informação de tato para não dor. Essa segunda via, que está levando informação, que é uma via de a velocidade rápida, ela vai projetar com o interneurônio e vai promover inibição. Então, veja, eu tenho um estímulo que dói, e aí eu faço um estímulo mecânico, né? Então, eu faço aqui um estímulo mecânico, faço uma massagem, e esta massagem vai promover o quê? Vai promover uma inibição desse estímulo doloroso. Por isso que, se você faz muita atividade física, faz uma viagem longa de bicicleta e entra num lugar que alguém vai fazer uma massagem em você, você se sente relaxado, porque a massagem, que é a estimulação por um estímulo não doloroso, estímulo tátil, vai promover inibição dos estímulos dolorosos. E essa inibição dos estímulos dolorosos vai fazer com que você se sinta melhor. A outra questão que eu queria comentar é o membro fantasma, né? Então, o membro fantasma, tá? O membro fantasma, nós vamos, né, ter o seguinte: imagine esse indivíduo aqui, vamos dizer que ele seja um motoqueiro, né, por uma questão de irresponsabilidade, né, ele não usa, né, sapatos quando anda de moto, ele fica descalço, e a moto, né, o motoqueiro, qualquer problema que ele tem, o pé vai para o chão. E, às vezes, pode bater no chão e promover lesão, e essa lesão, o chão está infectado, promove uma infecção, você acaba tendo a necessidade de amputar o pé para o indivíduo não morrer de uma sepse. Então, aqui o indivíduo foi amputado, teve amputação do pé e da perna, né, e mesmo assim o indivíduo continua sentindo dor naquele pé que não existe mais. Por isso que a gente chama, né, dor no membro fantasma. Por que é que aquilo ocorre? A gente não tem só dor, a gente também tem sensibilidade. Aqui, imagine um sujeito que perdeu aqui o braço e, né, se eu fizer um estímulo muito leve, né, com um chamasco de algodão,
pedindo ao indivíduo com os olhos fechados, e passar, eu vou conseguir aqui, cada número desse é o número dos dedos da mão. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Né? Tem esse neurologista, que é um neurocientista também, que é esse indiano que mora há muito tempo nos Estados Unidos, que é o Ramachandran. Ele, né, é um dos estudiosos, né, do membro fantasma. Ele tem um livro chamado Membro Fantasma, é um excelente pesquisador dessa área. Então, você tem isso. Aqui, no caso, você não tem dor, você só mostra. Por que isso aqui ocorre? Né? A outra questão importante, né, é como você trata essa dor aqui. Né? Às vezes é no braço, né, na mão, que o indivíduo amputou. Uma das possibilidades é isso que nós chamamos de caixa, né, de espelho. Veja, aqui o indivíduo tem a caixa, que é onde tem os dois locais, que ele coloca os dois braços, mas ele só vê esse lado aqui. Então, nesse lado aqui, ele vê a mão normal e vê, né, pelo como se fosse uma janela, mas aqui é o espelho, né, é essa mão aqui, só que ele vê espelhada. Então, ele acha que é isso aqui. E na verdade, a gente tem o que a gente chama, né, no nosso cérebro de neurônios espelhos. O que são neurônios espelho? Na verdade, são neurônios que são ativados todas as vezes que a gente vê determinados comportamentos que é costume a gente fazer. Então, quando eu vejo a minha mão direita se mexendo, eu tenho alguns neurônios no meu cérebro que são como se fosse neurônio espelho daquela mão direita, ou da minha mão esquerda. Então, se eu mexo a minha mão direita aqui dentro de uma caixa de espelho, né, o meu olho vai ver a minha mão direita se mexendo e vai ver uma imagem no espelho da minha mão direita invertida, como se fosse a minha mão esquerda, se mexendo. E isso promove uma ativação de ambos neurônios espelhos, relacionados à minha mão direita e da minha mão esquerda. E isso, né, é uma forma de reativação dessas áreas que estão deixando de receber estímulo, né, porque a mão realmente não existe mais. Então, às vezes o indivíduo tem dores na mão, e você faz isso, esse tratamento pela que a gente chama de caixa do espelho, e resolve bastante. Ok? Então, isso, né, a gente termina a dor. E aí a gente vai, né, para finalizar, falar sobre a quimiorrecepção, né, que é a olfação e a gustação. Então, na verdade, eu vou ter, né, nas vias olfatórias, aqui, eu tenho um conjunto de neurônios. Então, isso aqui é o nariz, isso aqui é dentro do nariz, aqui são os cornetos, né? Então, isso aqui é a parte óssea. Então, eu tenho aqui neurônios que estão localizados e eles vão se projetarem daqui para cá. Então, dentro do nariz, expostos, né, sobre... Aqui eu tenho um mucozinho, as terminações desses neurônios sensoriais, tá? Que é que eu vou chamar o neurônio 1. Então, as moléculas que estão aqui na superfície, aqui no ar, elas entram aqui, né, e aí elas vão se ligar aos receptores, promover potencial receptor, esse potencial receptor vem para cá, né, ativa esse neurônio, gera potencial de ação, vem aqui para o bulbo olfatório, né, o trato olfatório, e vai diretamente para o córtex olfatório, não passa, né, para, né, o tálamo, como, né, as outras modalidades sensoriais. Ok? Então, esse aqui é o bulbo olfatório. Então, aqui eu tenho o neurônio 1. Esse neurônio está dentro, né? Aqui é o crânio, aqui é o osso, aqui é a parte fora. Aqui eu tenho o epitélio olfatório. Né? Então, isso aqui, olha, veja aqui, a célula está aqui. Essa célula sobe e vai fazer sinapse com esse neurônio. Isso aqui seria o neurônio secundário, né? E aqui é o epitélio, que é o neurônio, né, primário olfatório, o neurônio sensorial. Certo? Aqui eu tenho o neurônio 1, neurônio 2, tá? E aí, olha, veja, né, o que ele vai, né, esse aqui é o neurônio 1, né, as terminações aqui, aonde as moléculas, né, do ar vão se ligar, vão ser ativados e vão aqui lá para dentro, né, aqui para o neurônio 2, né, e o neurônio 2 sai daqui e vai direto para o córtex, não passa pelo tálamo. Então, o terceiro neurônio é no córtex olfativo.
certo? De lá vai para o córtex sensorial, córtex cerebral, também para o sistema límbico. Então, isso, né, faz com que nosso sistema de olfação, ele é um sistema muito especial, embora a gente não consiga adjetivar muito a olfação, né, ela é muito importante, ela tem uma marcação de memória muito importante. Inclusive porque ela vai direto, né, para o nosso córtex, não passa pelo tálamo. Já a gustação é que eu vou ter os receptores localizados aqui na língua, na orofaringe. A gente tem esses aqui, que a gente chama, né, o bulbo, né, gustatório. Então, esse aqui é o bulbo gustatório. Está aqui uma ampliação dele. Eu tenho várias células, que são células receptoras. Essas células receptoras vão fazer sinapse com o neurônio sensorial, né, primário. Então, os receptores, no caso, né, da gustação, são células não neurais. Então, aqui eu tenho diferentes tipos de célula, e cada célula dessa responde quando eu tenho um estímulo doce, ou umami, que é aquele do glutamato, ou amargo, ou azedo. Né? Então, isso aqui, né, cada célula vai detectar diferente. Então, assim, no bulbo, eu tenho geralmente todos os tipos, só que, assim, na parte da língua, eu tenho uma capacidade de responder um pouco mais ao doce, um pouco mais ao amargo, um pouco mais ao doce. Mas, no geral, né, para cada bulbo, né, gustatório desse, você tem todos os receptores. Aí ele se liga, né, aqui a célula ganglionar, né, que é o neurônio primário, esse neurônio primário é o neurônio secundário, que vai para o tálamo. Então, isso aqui já é a minha célula ganglionar. Quando eu tenho aqui o estímulo, se liga, gera uma alteração na permeabilidade da membrana, né, entra cálcio, libera o neurotransmissor, ativa, né, o neurônio primário gustatório. Então, aí a gente viu, né, até agora, né, hoje, na nossa aula, as propriedades gerais, o sentido somático, dor e quimiorrecepção. Na nossa próxima aula, né, que é dia 3, quarta-feira, a gente vai ver audição, né, equilíbrio, né, e visão. Vamos deixar essas três para a próxima aula, que ambas as três continuam ainda, né, dentro, né, do capítulo, né, 10, né, do livro que vocês estão acompanhando. Ok? Ok, professor. O senhor pode falar brevemente como que o senhor faz a prova? Ela vai ser na próxima segunda, não é isso? Dia 8? A próxima segunda não é ainda muscular, não? Desculpa, é porque eu não estou... Deixa eu só ver. Eu não Deixa sei eu se eu vou chegar. De acordo com o cronograma que o senhor colocou, a prova é dia 8. Isso, prova dia 8, tá certo. Então, seria na próxima segunda, não é isso? Isso. Aí eu queria Certo. saber como é que o senhor faz, se é só no horário da aula, o dia todo, como que é? Eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou deixar, né, segunda-feira de manhã, eu vou preparar um questionário do Google, certo? Para vocês terem até, né, segunda-feira o dia todo. Provavelmente vai ficar disponível a partir das 10 horas, certo? Na segunda-feira. Não vou deixar só à tarde, só à noite, né? Por quê? Porque aí vocês correm um risco de, né, não dar tempo para vocês fazerem, tá? Então, ela vai ficar das 10 até meia-noite, né, da segunda-feira, para vocês, né, terem, inclusive, a oportunidade de ver as questões, ver um vídeo, não tem uma dúvida disso, certo? Perfeito. Então, aí Vai ser umas perguntas um pouco mais elaboradas, vamos tentar fazer mais elaborado, porque vocês vão ter à disposição de vocês, né, o material. Isso é uma prova com consulta por causa disso. Então,